Então, e as pessoas têm a sensação de que ensinar é uma coisa muito simples, porque eu trabalho bem, eu sou um bom profissional e eu consigo ensinar e dar aula, né? Desde 2008 na docência, eu respeito e valorizo muito, né, cada docente, cada professor que construiu a sua história e vem construindo ao longo do tempo. E eu acho que isso é importante, a gente poder contar a história, não só chegar aqui e fazer um preparo, fazer isso, olha gente, vamos fazer uma coisa aqui, vou mostrar para vocês, e tentar deixar uma mensagem, né, nesse curto espaço de tempo, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de você poder explorar algo a mais, se você já faz, e em cima do que você já faz, o que é que eu posso te ajudar, o que a gente pode complementar com isso, que eu acho que é importante, né? Eu sempre gosto de começar colocando referências, porque a gente precisa estudar, né? E a gente acha que, às vezes, isso se perde no meio do caminho, né? E eu gosto sempre de mostrar isso, sou muito grato por fazer parte de todos esses livros, com exceção aqui do Biomimética, que é um livro espetacular, e isso é muita gratidão no nosso trabalho na odontologia. Tá? Antes de falar de preparo, né, antes de fazer a prática em si, ultimamente eu venho fazendo muitas reflexões, porque parece que a odontologia ficou muito simples, né? Algumas pessoas tornam a odontologia muito simples, e quando eu vejo muitos jovens hoje, principalmente por ser professor de graduação e de pós-graduação, eu fico preocupado com o que passa na cabeça do jovem, numa pessoa que chega e diz assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa infalível, criei um método, desenvolvi uma coisa, e você vai fazer como eu faço. Né? E a gente sabe que a gente estuda uma área de ciência, onde não é você fazer como eu faço, é fazer como a ciência construiu esse conhecimento, como esse conhecimento construído pela ciência desenvolveu pelas pessoas, para poder realmente colocar em prática e dizer assim, você consegue fazer, você consegue fazer, você consegue fazer, e todo mundo consegue fazer. Isso sim é conhecimento, isso sim é prática, e não uma experiência, opinião pessoal. Né? Então, acho que essa é a ideia importante. E eu sempre gosto de começar com isso, porque, na verdade, até aqui distorceu aqui, mas, na verdade, foi culpa minha aqui. Eu pergunto para você o seguinte, quanto tempo você se dedica a aprender? Quanto tempo você senta diariamente no mocho? Eu admiro essas pessoas que ficam ali 8 horas sentado no mocho, porque eu não fico. Né? Então, eu estou na universidade, eu estou em palestras, em cursos de pós-graduação, eu não tenho como ficar o tempo inteiro clinicando, mas eu sei que se eu quiser ser um bom profissional para fazer os meus casos, eu preciso fazer meus casos, eu preciso executá-los. Então, isso é uma reflexão importante que você tem que fazer. O que me incomoda muito, né, quando a gente fala de preparo e tudo mais, é porque quando eu vejo trabalhos como esse, isso me assusta, porque foi feito um preparo aqui, só que não foi feito o principal, o planejamento. E a dureza de hoje, o que menos me incomoda, sendo bem honesto com vocês, é o dente estar branco. Porque isso, eu digo que você tem hoje dentro dessa linha de raciocínio da odontologia, os profissionais que te ensinam a fazer o dente branco, 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 profissional que te ensina a fazer um dente natural, profissional que te ensina a fazer um dente todo estratificado. Então, são cerâmicas dentro de um laboratório que diz assim, vou nem criticar o caso, o problema é que aqui não tem saúde, e é isso que me incomoda. Como é que você faz um trabalho, como é que você planeja para colocar algo na boca do paciente que não tem saúde? E uma coisa é você pegar um paciente de quase 60 anos de idade e olhar uma boca toda dessa que você sabe que está detonada. E refazer isso é muito pior. Então, você imagina pegar um menino de 22 anos, são 2 casos de cerâmica, isso aqui são 2 cerâmicas. Né? Imagina que muita gente olha isso aqui e diz, não é cerâmica, não é possível, tem um preparo aí mesmo. Então, isso que mexe com a gente, que é isso que eu digo, diz assim, não dá para construir a vida com experiência pessoal, opinião pessoal, porque isso aqui, para mim, não é odontologia, onde a gente pensa em entregar algo e dizer assim, eu aprendi a fazer. Não, você não aprendeu a fazer. Você fez alguma coisa que o que acontece hoje? Eu fiz um curso rápido, eu fiz um curso online, nada contra nada, mas apenas ponderando o seguinte, você pode fazer cursos rápidos, você pode fazer cursos online, a grande questão é, você estuda depois, você aperfeiçoa isso, você pratica, porque se você tem o conhecimento, mas não pratica, você também não consegue desenvolver. Se você não tem o conhecimento e só pratica,
você acha que você está fazendo alguma coisa que está bom. Talvez esse seja o grande problema. E essa é a raiz. Ainda bem que, na verdade, nesses últimos tempos, talvez a gente tenha criado, né, eu digo que a minha geração é uma geração jovem, onde se preocupa em realmente dizer assim, olha, os professores da nossa geração se preocupam em transmitir conhecimento, se preocupam em ensinar, não é verdade? A gente não se preocupa só em dizer assim, olha que legal, olha que caso bonito, olha que caso lindo, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. Isso não agrega em nada. E a gente vê uma nova fase da odontologia mostrando isso. Olha como eu sou bom. Olha o que eu faço aqui, ó. Espera aí, gente, eu vou entrar. Atenção que eu estou entrando, por favor, uma salva de palmas para mim, que eu sou o máximo. Isso não é conhecimento, isso não é odontologia. Né? Então, esse é o problema que a gente está passando hoje. Então, na hora que eu olho todas essas questões, eu penso assim, por que eu trouxe uma situação clínica aqui presente no nosso dia a dia? Porque quando a gente vai falar de resina, não, resina não prepara mais dente. Eu fico assustado quando eu vejo que não prepara mais dente para resina. Então, tá bom, eu não conheço ninguém que faça um dente escurecido sem preparar. Né? E para não criar tanta polêmica aqui, eu disse, vamos trazer uma coisa que cria um raciocínio, mas dizer assim, você acha que um dente como esse, por exemplo, é só eu pegar, sentar aqui, botar um manequim, botar a broca e preparar? Quanto que eu vou desgastar? É aí que é o detalhe que a gente precisa construir. Tudo na vida é planejamento. Não tem como você fazer uma coisa sem planejar. Então, imagina que você pensa assim, olha, eu quero pegar um dente aqui e eu quero desgastar 1 milímetro. O que é 1 milímetro? Você consegue olhar no teu olho e medir o que é 1 milímetro? Eu esqueci minha lupa, eu estou ficando muito dependente de magnificação. A odontologia, a gente é dependente de magnificação para você enxergar esses detalhes. E isso faz muita falta. Quando você coloca a magnificação, uma lupa na sua vida, muda completamente. E para preparo, é fundamental você dizer assim, olha, eu vou fazer um término com o mínimo do mínimo de uma linha de término. Para você dizer assim, eu preciso disso. Aí você pensa, preparo para resina, preparo para cerâmica, tira isso da cabeça. Preparo é preparo. O que importa é o preparo estar bem definido, bem arredondado, sem margens vivas. E você trabalhar a espessura que você precisa. Essa é a ideia, essa é a mensagem que eu quero transmitir aqui para vocês hoje em cima disso. E em cima disso a gente pensa assim, será que tudo que eu olho, quando eu vejo formatos diferentes de dentes, esses formatos eu posso preparar do mesmo jeito? Olha só que interessante, quando você vê um dente, por exemplo, um dente arredondado, um dente quadrado, um dente triangular, todos têm gengiva, não tem? Todos têm papila ao redor. Você acha que é tudo igual o preparo? Você simplesmente pode acessar ali aquela região de término, que é a região mais difícil de você preparar, para que você possa criar uma interface, onde você cria essa interface invisível, né, em cima disso. E você olha e diz assim, um dente arredondado, como é a papila? Um dente quadrado, como é a papila? Um dente triangular, como é a papila? Isso influencia diretamente. E talvez esse seja o ponto importante de você olhar um conjunto quando você faz o preparo. E nesse conjunto tem 3 pontos que você deve observar. Primeiro, qual é o meu limite da coroa? Até onde ela vai? Chama zênite gengival. O zênite gengival é o meu limite para eu sempre tentar fazer o meu preparo supragengival. No máximo a nível gengival. Não existe hoje, a não ser que você tenha uma condição de escurecimento, que realmente você precise mascarar para a raiz, a necessidade de você fazer um preparo subgengival. Os preparos subgengivais, eles perderam a necessidade de você executar. Ah, Breno, mas eu fui trocar uma coroa. Ok, aí você foi trocar uma coroa, que o preparo já estava subgengival. Então você vai ter que trabalhar e remodelar aquilo de alguma forma. Mas você partir de um princípio da década de 70, se você pega ainda, o teu livro de cabeceira é o Schillenburg. Gente, pega ele é clássico, eu respeito, eu estudei ele, mas ele não é o livro da atualidade. Ele não é o livro do que a gente trabalha hoje. O professor pegou Horário de Bauru, um cara espetacular, tem um livro espetacular, tem muitas coisas também que não precisam mais fazer na realidade. Não quer dizer que eles não servem mais. A base, a essência deles, sim. Mas os princípios, pensando em adesão, pensando numa situação que eu não preciso mais fazer esse preparo tão invasivo,
Para que fazer ombro, por exemplo, num término? Você vai fazer metalocerâmica? Se você trabalha só com cerâmica, você não tem que esconder nada. Você não precisa aprofundar. Então, a ideia de você fazer, quando você fala assim, óbvio que eu não tenho como fazer um preparo conservador num dente escurecido, mas eu posso fazer um preparo dentro da condição de escurecimento mais conservador do que se fazia antigamente. Se você for pensar num dente escurecido, por exemplo, o que se pensava? Um dente está escurecido, vira coroa. Não é verdade? Se você pensar nesses princípios antigos, não faz uma coroa que você vai mascarar tudo. E beleza, faz a coroa e acaba com o dente. Não é verdade? E o dente às vezes tem muita estrutura. Um dente que eu mostrei para vocês tem estrutura. E o que acontece? Tudo é preparo, gente. Será que tudo é preparo? A gente fica pensando nessas situações clínicas e você olha assim, tudo na vida são facetas. E a gente pensa, mas se tudo é faceta, ainda bem que você trouxe preparo de dente escurecido, porque eu no meu consultório só faço faceta sem preparo e sem desgaste. Mas eu dou de brinde para o meu paciente sobrecontorno e invasão de espaço biológico, só não cobro dele. Eu cobro só a resina, não é verdade? Você pensa assim, cerâmica morreu? Não, a cerâmica não morreu, ela é maravilhosa. O problema é que as pessoas pegaram a resina e muitos profissionais estão denegrindo a resina. Estão fazendo absurdos na boca de pacientes com resina composta, porque não sabem, não tem um princípio básico do que morfologia, anatomia do dente. Para fazer um preparo, eu preciso conhecer a anatomia do dente, para eu saber exatamente onde eu vou reduzir, exatamente onde eu preciso preparar. Quando você fala assim para o paciente, olha, eu vou desgastar seu dente, ele se assusta, não assusta? É uma coisa meio tipo, peraí, doutor, você vai desgastar meu dente? Não, eu vou preparar, eu vou reduzir para criar uma nova estrutura, mas que mostre mais estética, que mostre mais naturalidade em cima disso. Então, essa é a necessidade de preparo. Se você tem, por exemplo, dentes vestibularizados, onde o paciente não tem mais tábua óssea, não dá para fazer ortodontia, e os dentes esteticamente não são bonitos. Como é que você faz uma faceta, por exemplo, colocando a resina por cima, ou uma cerâmica por cima, com mínimo preparo? Então, são essas indicações que não é instagramável. Você pegar um caso que o dente estava vestibularizado, você preparou, botou cerâmica, não é bonito, você postou antes e depois, vai ter uma palminha lá, você não vai ganhar 100 mil seguidores com isso. Entendeu? Esse é o problema. Eu estava falando ontem, poxa, eu estou lutando, eu não consegui 100 mil seguidores, tem dia que eu não durmo por causa disso. Entendeu? Eu fico pensando, será que um dia eu vou chegar nisso? Não é não? Eu estou preocupado com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Muito mais importante do que eu ter essa preocupação de 100 mil seguidores, não é verdade? Mas é a vida hoje que a gente vive. Enfim, se você pensar, só para a gente refletir, uma fratura de um dente, uma classe 4 de fratura. Tenho muitos colegas que eu sei que diriam assim, os dentistas, não vou nem dizer colega, não, tem uma estratégia para resolver isso. Vamos facetar. Porque só não trocar a borda. Por isso que eu pergunto, tudo é faceta? Eu troco a borda, eu resolvo o problema. Se eu pensar num caso como esse, tudo bem, aqui são dentes conoides. Se eu for preparar para fazer cerâmica, ele tem que ser uma coroa. Porque se ele tem um espaço, aqui eu preciso fazer um término. Mas eu preciso, por exemplo, pegar um término desse e chanfrar ele com gosto. Pegar e botar lá no limite de nível gengival para subgengival, não preciso fazer isso. Não faz sentido fazer isso nos dias de hoje. Entenderam? Um preparo de um dente conoide desse pode ser extremamente conservador, apenas para delimitar término. E você conseguir ter uma boa adaptação do material restaurador que você vai colocar. Essa é a reflexão que eu quero passar para vocês.